Olá, como vai? Mais uma vez nós estamos aqui, é um privilégio estarmos com a sua audiência, nós estamos na nossa querida TV Primeira e para mim é sempre uma honra, uma alegria muito grande poder falar ao seu coração. E sempre trazemos um tema para a nossa fala e nesta oportunidade o nosso tema é a sua forma original. É interessante como nós entendemos muito bem conceitos bem gravados em nós, a questão de inocência, a questão de aquilo que é errado, e nós percebemos claramente que há um juízo de valor bem intrínseco em cada um de nós. Nós entendemos muito bem o que é errado, nós entendemos muito bem o que é uma inocência, e quando nós somos contaminados com alguma coisa que fere o nosso caráter, nós temos a tendência, estou falando todos os seres humanos, a julgar as demais pessoas com aquilo que fomos prejudicados ou com alguma atitude pessoal nossa. Então é muito comum uma pessoa que ela é numa gíria aí da área criminal, 171, estelionatário, pensar que todo mundo também age da mesma forma. A pessoa que usa a maledicência, a fofoca, ela acha que todo mundo também sempre está falando mal dela. Então nós temos a visão de mundo a partir também da nossa própria cosmovisão. Então a nossa forma original, de certa forma, ela foi prejudicada. E como resgatar, como voltar a essa forma original? A Bíblia fala que um homem muito erudito, um rabino famoso na época de Jesus, chamado Nicodemos, procurou Jesus de madrugada, à noite. Alguns entendem que ele foi nesse horário para não ser visto. Qualquer pessoa de uma classe mais elevada, naquela época, que fosse vista com Jesus, certamente ela seria considerada uma pessoa assim, paupérrima, uma pessoa que perdeu o juízo. Então Nicodemos, para preservar sua própria imagem, procurou Jesus no horário que fosse para ele mais adequado. E ali, conversando com Jesus, Jesus vira para ele e falou assim: olha, Nicodemos, importa para você nascer de novo? E Nicodemos fez a pergunta clássica: mas como eu posso nascer de novo? Vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer: não, eu não estou dizendo desse nascimento, eu estou dizendo do nascimento espiritual. Então é possível para mim, para você, voltar a nossa forma original, onde nós vamos olhar o mundo sem tanta maldade, sem tanta interferência dos nossos próprios erros ou dos nossos conceitos errados. E nós podemos voltar a olhar o mundo, as pessoas, de uma forma diferente, quando nós mudarmos o nosso próprio interior. A Bíblia vai nos falar em Romanos 8, 29, e eu sempre gosto de uma versão da Bíblia mais contemporânea, e a mais contemporânea que nós temos hoje no mundo é a The Message, americana, que diz o seguinte nesse texto de Romanos 8, 29. Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. E, meus queridos, qual é o nosso modelo? Qual é o nosso paradigma? É Jesus. É modelo de relacionamentos, é modelo de amor, é modelo de paciência. Então, nosso parâmetro é sempre Jesus. Às vezes eu vejo pessoas falando: olha, o cristianismo é um ideal inatingível. O cristianismo obedece, pronto, acabou, cegamente. O cristianismo é como se fosse uma lavagem cerebral. E eu vejo que o cristianismo nós procuramos em amor, porque Ele nos amou primeiro, a nos submetermos a essa palavra, e precisa ser muito corajoso, precisa ser muito autêntico para assumir o seguinte: olha, eu quero ter o caráter de Cristo, eu quero minha forma original. Tem muita gente que faz imagem de Deus, e eu creio que nós é que somos a imagem dele. Eu louvo a esse Deus essa semana agora, justamente que nós estamos assistindo aí os programas dessa semana. Eu estarei completando 22 anos de ministério pastoral. 22 anos atrás, lá numa cidade chamada Cumaru, Pernambuco, a 400 e poucos quilômetros de Recife,
eu fui ordenado pastor. Ainda solteiro, ainda não tinha terminado o seminário, que é algo incomum na Igreja Batista. A Igreja Batista, ela há muitos anos preserva a questão do obreiro ter um preparo, ter o 2º grau, fazer 5 anos de seminário. Mas devido a esse trabalho nessa cidadezinha lá do interior de Pernambuco, chamada Cumaru, pela graça de Deus, eu fui ordenado pastor. E nessa cidade nós pudemos lá, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de futebol. Interessante que nós estávamos lá treinando os garotos e eu pensando assim comigo, como que eu vou desenvolver um trabalho espiritual nessa cidade? E como eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de jogar também futebol, eu falei assim, eu vou começar com futebol. Há uma expressão na Bíblia que fala que o campo é o mundo. Eu olhei para o campo de futebol e falei assim, é aqui que eu vou começar o meu ministério. Jogando futebol, as crianças vendo, perguntaram se eu poderia ser técnico delas. Eu, claro. E me assustei quando, num sábado, 7 horas da manhã, tinha mais de 60 garotos. E ali fomos abrindo a Bíblia, estudando com eles. E ali o trabalho foi se desenvolvendo até que a igreja reconheceu que eu já estava apto para o ministério. Eu louvo a Deus por isso, por essa experiência. E me lembro que um dos garotos era um garoto que quebrava a maternidade da cidade, a cidade pequena. Era um garoto que todos temiam. Eu não conhecia, fazia parte do futebol. Um determinado dia, aquele garoto vira para mim e fala o seguinte, olha, ô Gilberto, meu pai quer que você vá lá na nossa casa. Lá na sua casa? Ele quer saber algumas coisas lá de você. Ah, tá bom. E na hora marcada eu fui na casa daquele homem. Ele perguntou o seguinte, olha, Gilberto, eu quero saber o que você fez com esse menino, com esse meu filho. Eu fiquei até meio assustado com a forma como ele falou. Será que eu estraguei o menino? Será que ele vai achar ruim porque eu estou falando da Bíblia para esse menino? E ele disse o seguinte, olha Gilberto, esse menino até então era o pior garoto da região, pior menino da região. E a cidade, alguns até falavam em matá-lo. E agora, Gilberto, esse menino tira as melhores notas, esse menino é o melhor garoto da região. E todo mundo fala bem dele, ele não fala mais palavrão, ele não briga com ninguém. Eu quero saber o que você é esse menino. Eu pude olhar bem para aquele homem e dizer o seguinte, não foi eu que fiz, mas Deus fez isso por ele, como ele fez por mim também. E aquele menino então se tornou uma pessoa agradável. Hoje eu volto lá em Cumaru, há 2 anos atrás eu voltei até Cumaru e pude vê-lo como dono de uma lanchonete e saber que Deus pode fazer isso comigo, com aquele garoto, pode fazer com você também. Nos voltar à forma original. Você não nasceu para ser o patinho feio, você não é a ovelha negra, Deus tem um plano especial para você. Por mais que você já esteja estigmatizado, por mais que as pessoas já rotulam você, Deus quando olha para você sorri e tem um plano especial para a sua vida. Por mais que você seja mais assim arteiro, por mais que você seja uma pessoa mais ativa, Deus ele quer usar tudo isso de uma forma boa para abençoar vidas, para ajudar pessoas, para que você seja o melhor de você mesmo. Então volte à sua forma original. O modelo não sou eu, o modelo não é nenhuma outra pessoa, mas o modelo é Jesus. Ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo padrão. Eu queria orar por você neste momento também. Ó Deus, eu quero agradecer pelo privilégio de ter conhecido Jesus, de ter entendido a necessidade de voltar a uma forma original. Obrigado, Senhor, porque o Senhor renova em mim a olhar para esse mundo com mais amor, com mais respeito às pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo, por 22 anos de ministério pastoral. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo e, ó Deus, que elas possam entender a Tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.